Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Direito Empresarial? Muito bem, na aula de hoje nós vamos retomar o conceito de estabelecimento empresarial. Na nossa última aula, vimos o conceito de estabelecimento empresarial como sendo o conjunto, o complexo de bens corpóreos e incorpóreos destinados, voltados à atividade empresarial. Depois nós vimos, na sequência do nosso conteúdo, que esse conjunto de bens é entendido na doutrina entre os juristas como natureza jurídica de coisa, como um bem. E nesta condição de coisa, de bem, está sujeito a negociações variadas. Por exemplo, o estabelecimento é sujeito à locação, é sujeito à alienação, é sujeito a determinados gravames, não é? Como a penhora, como a hipoteca, enfim. Depois nós passamos a analisar o abandono de um aspecto meramente patrimonialista do estabelecimento para um aspecto mais amplo, não é? Disse a vocês que era muito comum, aliás ainda hoje é muito comum, as pessoas se expressarem da seguinte maneira: eu vou dar um pulo na empresa, eu vou até a empresa, como se a empresa fosse um ambiente físico, né? Bom, nós já sabemos que a empresa é uma atividade e não necessariamente esse conjunto de bens. Esse conjunto de bens é o estabelecimento. E o ponto empresarial, ou ponto comercial, como queiram, é exatamente o local físico onde a atividade é desenvolvida. Então, uma coisa é falarmos de empresa, outra coisa é falarmos de estabelecimento empresarial e outra coisa é falarmos de ponto empresarial ou ponto comercial. São três coisas interligadas, mas diferentes entre si. Ok, pessoal? Muito bem. Depois nós vimos também a diferença entre ponto comercial ou empresarial e fundo de comércio. Vimos que o fundo de comércio ou fundo empresarial é um conjunto ainda maior do que o do estabelecimento, porque congrega, porque vai agregar outros aspectos que não só esses aspectos de bens, de coisas como natureza jurídica, né? Nós vimos que o fundo empresarial ou fundo de comércio também está vinculado a uma noção de expectativa de lucro, expectativa de crescimento. Então nós vimos que o fundo de comércio é a congregação do estabelecimento empresarial, da clientela e daquilo que chamamos de aviamentos, as chances de crescimento, as perspectivas de lucro daquele negócio, daquela atividade desenvolvida naquele estabelecimento ou através daquele estabelecimento. Ok? Muito bem. E aí eu pedi a vocês que observassem com muita atenção dois artigos do Código Civil relacionados ao estabelecimento empresarial. O primeiro deles, o artigo 1145, e o segundo, 1146. Por que esses dois artigos são importantes para nós? Porque como nós acabamos de ver, esse estabelecimento é sujeito de obrigações. Ele estará, entre aspas, afeto, estará, entre aspas, sujeito, disponível a determinadas transações. Como, por exemplo, a alienação. A alienação é compra e venda, ok, pessoal? O estabelecimento está disponível ou pode ser objeto de venda. E é nesse sentido que falamos de sujeito de obrigações, não como pessoa, obviamente, ok? Então, esse estabelecimento empresarial está disponível, pode ser objeto de alienação. Quando isso acontece no âmbito dos estabelecimentos empresariais, há um contrato específico chamado trespasse. Esse trespasse é o nome que se dá ao contrato de compra e venda de um estabelecimento empresarial, ou contrato de alienação de estabelecimento empresarial, ok? Então, basicamente, esses dois artigos, claro que nós temos mais disposições e outras interpretações importantes, mas por hora, o importante para nós é darmos uma olhada nesses dois artigos fundamentais do Código Civil, 1145 e 1146. Por que fundamentais? Porque vamos lá. Uma grande preocupação que sempre houve na legislação brasileira, principalmente a partir dos anos 80 e anos 90, era com aquele antigo golpe na praça.
O que era isso, pessoal? Ainda hoje acontece, mas com muito menos frequência do que acontecia nesses anos 80, 90. Na época, o comerciante com dificuldade praticava determinados atos fraudulentos, como, por exemplo, dissipar o seu patrimônio, ocultar patrimônio, a fim de não pagar os seus credores. Então ele já se encontrava, por exemplo, em crise, fazia a venda de seus estabelecimentos e não repassava, não honrava suas obrigações com os seus credores. E aí os seus credores ficavam literalmente a ver navios, sem poder, sem ter onde encontrar a satisfação dos seus créditos, ok? Muito bem. Pensando nisso, o artigo 1145 do Código Civil estabelece uma regra para convalidar a eficácia do contrato de trespasse. Como assim, pessoal? Então vamos lá. Para que o contrato de trespasse, contrato de alienação, compra e venda de estabelecimento empresarial, seja eficaz, tenha eficácia, o 1145 do Código Civil estabelece que 1. Ao alienante fica necessária, caso não tenha bens suficientes para pagar os seus credores, o pagamento dos seus credores, necessário o pagamento dos seus credores ou a anuência desses credores de forma tácita ou expressa. Então vamos recapitular. Como assim, Fred? O 1145 diz mais ou menos assim: se ao alienante é quem vende, ok? Não restarem bens suficientes para saldar as obrigações com seus credores, para a eficácia do trespasse, o alienante deverá ou pagar os seus credores ou obter a anuência expressa ou tácita desses credores a fim de ter a eficácia do seu contrato de trespasse. Por que isso, pessoal? Bom, se ele está vendendo o estabelecimento empresarial e não tem bens para saldar as suas obrigações, ele está provavelmente programando esse golpe na praça. A ideia do legislador, então, é impedir que esse trespasse tenha eficácia. Se ele der o golpe na praça, qualquer credor prejudicado poderá anular o contrato de trespasse com base no 1145, dizendo que ele fez a venda do estabelecimento e não pagou os seus credores ou não obteve a anuência dos credores para tanto. Ok? Então esse 1145 é importante para isso. Mas é claro, pessoal, se ao alienante restarem bens suficientes, então se ele tem patrimônio, se a atividade empresarial, mesmo com o trespasse, ainda guarda determinados bens suficientes para honrar suas obrigações, essa eficácia não depende do 1145. O 1145 só se aplica caso o alienante não reserve bens para essas obrigações, para quitar essas dívidas. Se há bens suficientes, não se aplica essa regra do 1145. Então, como é que a gente faz para assimilar essa eficácia do estabelecimento? Bom, basicamente da seguinte maneira. No momento do trespasse, devemos fazer a seguinte questão ao alienante: senhor alienante, há bens? Há bens suficientes para saldar suas obrigações? Se a resposta for positiva, se a resposta for sim, há bens suficientes, ok. O trespasse terá eficácia automática. Entretanto, se não restarem bens suficientes, aí sim entra a regra do 1145, aquela que obriga o alienante, ou ao pagamento das dívidas, ou à tomada da anuência por parte dos seus credores, de forma expressa ou tácita. Tudo bem? Muito bem. Então, recapitulando, o estabelecimento o estabelecimento empresarial é sujeito de negócios jurídicos. Um desses negócios jurídicos é a alienação, a compra e venda, e essa alienação recebe um nome especificamente com relação ao estabelecimento chamado trespasse. Esse contrato do trespasse conta com a figura de duas pessoas: o alienante, que é o empresário que vai se desfazer do estabelecimento, que vai vender o estabelecimento, e o adquirente, aquele que vai comprar o estabelecimento, vai adquirir o estabelecimento, ok? Primeira regra, há bens. Se ao alienante
restarem bens suficientes, o trespasse terá eficácia normal. Se não restarem bens suficientes, ele precisa, pagar os credores ou pegar a sua anuência expressa ou tácita. Tudo bem até aqui, pessoal? Ótimo, muito bem. Volto a dizer, estarei à disposição depois no chat, tá ok? Para tirar as dúvidas de todo mundo. Beleza. Além dessa questão do 1145, uma série de outras questões se impõem nesse trespasse e são fundamentais. Então vamos lá? O adquirente fica solidariamente responsável pelo passivo escriturado. Como assim? Bom, quem compra o estabelecimento, compra o pacote fechado, ou seja, os direitos e obrigações decorrentes do estabelecimento também são assumidos pelo adquirente. Então, eventuais obrigações, por exemplo, tributárias, trabalhistas, decorrentes dessa operação do estabelecimento empresarial, serão assumidas desde que contabilizadas ou, no termo legal, escrituradas, devidamente escrituradas. Isso quer dizer que eventuais dívidas que tenham sido assumidas pelo empresário sem essa escrituração, sem essa oficialidade, não serão assumidas pelo adquirente. Mas, uma vez que o adquirente faz a compra do estabelecimento, todo o passivo que estiver registrado junto com esse estabelecimento será assumido solidariamente pelo adquirente. Como assim solidariamente? Adquirente e alienante vão ficar por um ano como solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes daquela operação empresarial. Desde que essas dívidas, o que o código chama de passivo, esteja contabilizado. O código chama de escriturado. Então, o passivo escriturado será assumido também pelo adquirente. O adquirente não assume, então, só o ativo. Assume também o passivo escriturado, contabilizado, registrado. Ok? Beleza? Muito bem. E uma outra coisa importantíssima também com relação ao estabelecimento empresarial, que tem a ver com uma necessidade do legislador garantir a concorrência leal ou impedir a concorrência desleal. Nós sabemos que a Constituição garante a livre iniciativa e uma série de regras, uma série de normas são estabelecidas pelo legislador a fim de garantir uma certa harmonia e um certo equilíbrio entre os empresários que vão explorar a ordem econômica. Tanto que são estabelecidos uma série de ilícitos, inclusive penais, de infrações à ordem econômica. Uma das formas que o legislador encontra para, entre aspas, permitir esse equilíbrio na ordem econômica se dá através do contrato de trespasse. Nossa, como assim? O contrato de trespasse tem alguma forma de garantia contra a concorrência desleal? Basicamente isso. Todo contrato de trespasse traz consigo, de maneira implícita, ou seja, não precisa estar expressa essa cláusula no contrato. Se o contrato for silente com relação a isso que eu vou dizer agora, sobrepuja, vale, continua valendo essa mesma regra. Ou seja, se o alienante vende o seu estabelecimento ao adquirente, ficará o alienante impedido de exercer a mesma atividade empresarial numa determinada circunscrição, dentro de uma determinada área, de uma região, que até pode ser delimitada no próprio contrato, pelo prazo de 5 anos. Voltando, todo contrato de trespasse traz consigo, de maneira implícita, uma cláusula. Implícita porque pode não estar expressa. O contrato que for silente, não disser nada com relação a essa imposição legal, vai estar submetido a essa norma, que é o alienante. Fica impedido
de exercer o mesmo ramo de atividade, na mesma área, na mesma região do estabelecimento pelo prazo de 5 anos. Por que isso, Fred? Ora, para impedir uma concorrência desleal. Imaginem vocês que eu tenha uma fábrica em Lorena, ok? E tenho expertise na produção de equipamentos elétricos. Uma inovação atrás da outra, só a minha empresa faz isso. Mas o meu maquinário é muito antigo, muito obsoleto, ainda dos anos 90. E eu já estou de olho em um maquinário completamente novo, atualizado, moderno. E aí, sei quanto custa esse novo equipamento. Já tenho o know-how, já sei como fazer esses materiais elétricos. Já tenho a minha clientela, agora eu preciso de capital para, entre aspas, fazer uma nova fábrica. Para isso, para obter esse capital, eu coloco o meu estabelecimento à venda em Lorena, tudo bem? E um professor quer adquirir a minha fábrica, por exemplo, o professor Tiago Gomes, a mente do curso de Direito, a cabeça do nosso curso, decide adquirir o meu estabelecimento. Coloco o preço de 40 milhões de reais no meu estabelecimento. O Tiago vai lá, todos vocês sabem, muito bem de vida, não é? Com contas bancárias gordíssimas. Tiago decide adquirir o meu estabelecimento. Eu alienante e ele adquirente. Ok, ele vai e compra 40 milhões. Vendo a ele o estabelecimento e um mês depois, dos 40 milhões que eu obtive com a venda, compro um terreno do lado da antiga fábrica, que agora já está nas mãos do Tiago, que agora já está sendo operada por esse novo empresário. Compro o terreno do lado do Tiago, monto uma indústria um pouco menor, mas com equipamentos muito mais modernos, com uma mão de obra muito mais reduzida, ou seja, estou operando com uma produção maior, mais efetiva e muito mais barata. Gastei 20 milhões para comprar o terreno e construir a nova indústria. E agora, qual é o pior? Toda a minha clientela que comprava comigo antes os mesmos materiais sabe que eu tenho uma fábrica nova, na mesma área, na mesma região. E, obviamente, vão voltar a comprar comigo. E o Tiago, que fez um investimento de 40 milhões, vai ficar completamente perdido nessa concorrência. Então, uma das oportunidades, uma das maneiras que o legislador encontrou para impedir essa concorrência desleal é exatamente impedindo o alienante de se restabelecer na mesma área circunscricional, na mesma região, na mesma circunscrição, pelo período de 5 anos, que é mais ou menos o que o legislador entende como o prazo necessário para uma consolidação de uma atividade empresarial, com retornos financeiros e tal. Essa cláusula, que é implícita em todo o contrato de trespasse, se chama cláusula de não restabelecimento. Repetindo, cláusula de não restabelecimento. Por essa cláusula, todo alienante, todo empresário que vende o seu estabelecimento, via de regra, de maneira expressa ou implícita, estará obrigado a não restabelecer sua atividade na mesma circunscrição, na mesma região, pelo período de 5 anos. Ok? É claro que há uma série de circunstâncias e penalidades, inclusive, como eu disse, com ilícitos penais, que poderão ser impostas em face, de maneira contrária a esse empresário que praticar ou que quebrar essa cláusula de não restabelecimento. Agora, é importante também dizer que é possível que o contrato de trespasse institua uma cláusula, venha a fazer constar uma cláusula que afasta a cláusula de não restabelecimento. Eu disse que essa cláusula é implícita nos contratos de trespasse, de alienação do estabelecimento, ok? Mas, obviamente, em razão da autonomia das partes, as partes podem estabelecer regras diferentes,
desde que estejam expressas no contrato trespasse. Se não estiverem expressas no contrato trespasse, vai vigorar a cláusula de não restabelecimento.